Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a DJI, que anunciou uns drones ontem num evento em Nova York. Dessa vez ela anunciou o aguardado Mavic 2 Pro e um variante dele chamado Mavic 2 Zoom, e o que rola é o seguinte: os dois são uma evolução do Mavic Pro original, óbvio, né, e são um pouquinho mais silenciosos, com uma autonomia de 31 minutos de voo, e a DJI falou que eles chegam até 72 km por hora nos voos lá, feitos com modo esporte. A DJI disse que eles contam com sensores em todos os lados dos drones, né, que obviamente melhora bastante o sistema anti-colisão, e eles trazem também umas luzes na parte de baixo para ajudar na performance lá de pousos à noite. Aí a diferença entre eles, né, que enquanto o Mavic 2 Pro tem uma câmera de 20 megapixels, cobertura ajustável que vai de 2.8 a 1.1, o Mavic 2 Zoom tem um sistema um pouquinho diferente, com uma câmera só de 12 megapixels, só que com zoom ótico de 2x. A DJI falou que o Mavic 2 Pro custa $1.450 e o Mavic 2 Zoom custa $1.250, e os dois estão à venda já no site americano da empresa. Bom, e agora o assunto é o Shigeru Miyamoto da Nintendo, que falou sobre o cenário atual dos jogos para celular e sobre a estratégia da Nintendo, né, para esse mercado móvel. Ele criticou esses jogos que usam um sistema free-to-play, que ficam forçando a pessoa a gastar de pouquinho em pouquinho para de fato tornar o game divertido, e reafirmou que ele, a Nintendo, também vê a cobrança tradicional como o caminho correto aí para esse mercado. Ele falou que a Nintendo acredita na ideia de cobrar um preço justo que tente deixar os jogos acessíveis para a maior quantidade possível de pessoas, mas reconheceu, por outro lado, que nem sempre isso deu certo. Ainda assim, ele falou que a Nintendo vai continuar lançando jogos pagos ao invés de adotar modelos alternativos de cobrança até ficar sem opção, né? Porque essa é a única estratégia que faz sentido lá para a empresa. E ainda sobre esse mercado, ontem o site Windows Central falou que a Microsoft está se preparando para lançar um serviço interessante de assinatura chamado Xbox All Access. Eles disseram que esse serviço vai custar uns $20 por mês e vai dar para o usuário uma conta Xbox Live, vai dar acesso ao serviço Xbox Game Pass e, além disso, vai dar um Xbox One S, ou seja, vai emprestar, né? Vai alugar lá o console também. Aí parece que a ideia é fazer a pessoa se comprometer a assinar o serviço por 2 anos para que a coisa funcione, e eles disseram ainda que além desse plano aí de uns $20 por mês, também vai existir um segundo plano de uns $35 por mês, que vai emprestar, vai alugar o Xbox One X ao invés do Xbox One S. O Windows Central falou que até onde eles sabem, né, a Microsoft pretende anunciar o Xbox All Access nos próximos meses, mas deixou claro que nesse primeiro momento a coisa só deve funcionar nos Estados Unidos. Seguindo com as notícias sobre esse mercado, deixa eu comentar que uma equipe formada por 5 seres humanos, né, venceu a primeira de 3 partidas do jogo Dota 2 contra inteligência OpenAI, né, que é inteligência artificial. Essa tecnologia OpenAI é a mesma que já venceu campeões mundiais de jogos de tabuleiro, né, tipo xadrez e Go, mas agora que ela disputou uma partida contra uma equipe de 5 seres humanos, ela acabou perdendo. Na verdade, essa não foi a primeira vez, né, que essa tecnologia perdeu num jogo colaborativo, e comentando essa derrota aí da primeira de 3 partidas, o diretor da OpenAI falou que ele tinha mesmo menos de 50% de chance de ganhar, mas que geralmente a OpenAI precisa de um tempo, né, para se adaptar, passar a vencer e depois nunca mais perder. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que achou mais um caso em que os dados de milhões de pessoas foram usados indevidamente, que nem o que rolou lá com o escândalo da Cambridge Analytica. O Facebook falou que dessa vez, né, o número de pessoas afetadas é de aproximadamente 4 milhões, e disse que os dados foram coletados por um aplicativo chamado My Personality, que em seguida, de novo, né, repassou as informações de todo mundo para pelo menos um instituto de pesquisa. A rede disse que vai começar a avisar esses milhões de usuários aí que tiveram os dados comprometidos, e comentou também que já suspendeu mais de 400 aplicativos, incluindo o My Personality, desde o escândalo lá da Cambridge Analytica. E ainda sobre a empresa, ela perdeu agora o Dan Rose, que era o vice-presidente de parcerias. Ele passou mais de 10 anos no Facebook, foi essencial para casos como a compra do Instagram em 2012, uma parceria também em 2007 com a Microsoft, que avaliou o Facebook em $15 bilhões, mas agora ele está indo embora. Essa foi a segunda demissão recente do executivo importante do Facebook. A primeira foi do Alex Stamos, que eu vou comentar já já, e falando sobre a decisão de ir embora, o Dan Rose disse que não tem nenhum emprego novo engatado e quer passar mais tempo com a família. Agora, falando no Alex Stamos, que era o diretor de segurança do Facebook até o mês passado, ele falou num evento que é tarde demais agora para o Facebook conseguir proteger as eleições que vão rolar pelo mundo nesse ano. Ele disse que, em especial no caso da Rússia, as iniciativas de interferência são resultado de muitos anos de planejamento, e falou, né, que no máximo que o Facebook e o próprio governo americano podem tentar fazer é correr atrás do prejuízo e tentar planejar, né, para impedir a interferência nas eleições de 2020. E ainda sobre esse assunto,
assunto, o Google agora anunciou que identificou uma iniciativa de desinformação promovida lá por uma transmissora estatal do Irã. O Google disse que removeu 39 canais do YouTube, 13 contas do Google Plus e 6 blogs na plataforma Blogger e comentou que conseguiu fazer isso graças à ajuda do Instituto de Pesquisa e Segurança Digital, chamado FireEye, que por sinal está ajudando o Facebook também a limpar a caca que ele fez. Bom, e já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa vai tentar trazer um pouquinho mais de otimismo para a vida lá das pessoas que usam o Google Assistente. O Google falou que ultimamente a sensação que dá é que tem muita coisa ruim, muito mais coisa ruim do que coisa boa acontecendo pelo mundo, e por isso eles vão resolver lançar um experimento para tentar equilibrar um pouquinho esse placar. Eles falaram que a partir de agora o pessoal lá nos Estados Unidos vai poder pedir pro assistente dizer alguma coisa boa e o assistente vai escolher entre uma pauta lá de várias notícias otimistas e positivas, para poder falar pro usuário. O Google falou que a ideia aqui não é promover uma negação coletiva, fingir que tá tudo bem, mas sim tentar ver se o pessoal compra a ideia de equilibrar um pouquinho o pessimismo e otimismo ao longo do dia, e aí, dependendo do resultado desse teste, eles vão ver, se expandem isso para mais países também. E por último, sobre o Google, ele atualizou o aplicativo Dataly, que serve para ajudar o pessoal a economizar dados lá no Android. Esse app reduz o consumo de dados de forma nativa e ajuda a pessoa a limitar quais apps podem consumir dados e quanto de dados que eles podem consumir, e pintaram 2 recursos bem bacanas lá no Dataly. O primeiro deles, o Google chamou de Emergency Bank, e ele serve para a pessoa cadastrar lá no app um mínimo de dados que ela quer que o app guarde para não ficar totalmente sem dados, Acontecer uma emergência, por exemplo, então fica um restinho lá, uma reservinha de dados. Então a pessoa pode falar que ela quer guardar, 50 MB do plano de dados, para usar só em caso de emergência, e o app bloqueia o uso de dados quando o usuário bate nesse limite mínimo aí que ele estabeleceu. Agora, o segundo recurso, chamado Bedtime Mode, serve para impedir que os aplicativos consumam dados durante a noite, enquanto o usuário está dormindo. A ideia é fazer o Dataly impedir que os apps fiquem lá trafegando dados sem necessidade, durante a noite, o que por sinal pode ser útil em outras situações, não necessariamente na hora de dormir. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, concluiu que a LG, a Philips, a Samsung e a Toshiba fizeram um cartel aqui no Brasil para controlar o preço lá dos aparelhos de TV. O CAD concluiu que entre 1995 e 2007 as empresas combinaram lá o jogo, para lançar os aparelhos, garantir que o preço ia ficar meio nivelado entre todo mundo. Isso na verdade era uma coisa global, não rolava só aqui no Brasil. Aí, por conta disso, o CAD multou 2 empresas do grupo Toshiba em 5 milhões de reais, mas acabou não multando as outras fabricantes, porque lá em 2008 elas falaram que não iam mais fazer isso e o CAD determinou que elas cumpriram essa promessa. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que obrigou o Facebook a remover o aplicativo Onavo de VPN lá da App Store. O que rola é que o Facebook comprou a plataforma Onavo em 2013 e de lá pra cá eles fizeram, basicamente, o Onavo virar um spyware, não tem outra palavra para poder definir esse aplicativo. Aí quem usa essa VPN da Onavo acaba trafegando 100% dos dados para os servidores do Facebook, o que é claro que é o funcionamento de VPN, serve para isso, só que no caso aqui do Facebook, a empresa começou a coletar e analisar todos esses dados para benefício próprio, aí não, Então, nos últimos anos, o Facebook teve acesso a absolutamente tudo que foi trafegado pelos aparelhos de quem usa uma VPN Onavo, e com isso eles conseguiram pegar, quais apps cada pessoa usa, medir quanto tempo as pessoas passam usando os apps, entender como elas visitam os sites também, ou seja, o Facebook ficava com um relatório completo de toda a atividade online da pessoa, mesmo fora lá do Facebook. Aí, com essas informações em mãos, o Facebook conseguiu ficar com um recorte bem preciso de todo o mercado e usou isso, inclusive, para decidir a hora certa de conseguir atacar o Snapchat com as Instagram Stories, por exemplo, que deu bem certo, inclusive. Aí agora a Apple falou que tentou conversar várias vezes com o Facebook para tentar convencer, eles mudarem um pouquinho lá o funcionamento do Onavo e parar de coletar e analisar 100% dos dados de todo mundo que usa VPN, só que não deu muito certo. Depois de um tempo, a Apple falou que acabou cansando, e deu pro Facebook agora a opção deles removerem o app voluntariamente, senão ela mesma ia tirar o aplicativo da App Store, e no fim das contas o Facebook se deu por vencido e removeu o Onavo da App Store, que está disponível agora, só lá na versão para Android. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aí quem usa essa VPN da Onavo, é mais ou menos,